Eu me chamo Natália Tatagiba, eu estou atualmente presidente do PMI-DF. Eu queria agradecer hoje todos vocês que estão aqui com a gente nesse webinar e agradecer as nossas hoje, a Welma, a Eliane, presidente do PMI Santa Catarina, e a Vera, foi nossa diretora aqui por um bom tempo aqui no PMI-DF, diretora de comunicação. Agradecer vocês por estarem aqui com a gente, compartilhando o conhecimento de vocês. Tenho certeza que será uma noite muito especial e de muitas experiências aqui entre nós. Queria agradecer ao Matheus, né, nosso diretor de comunicação, está trabalhando aí incansavelmente nesses últimos dias. Acho que nunca trabalhou tanto na vida como esses últimos dias. Obrigada, Matheus. E agradecer ao Escobar, né, nosso mediador aqui hoje, nosso diretor de projetos especiais. Então, estamos todos aqui imbuídos, né, em trazer um bom conteúdo para vocês e eu espero que vocês aproveitem. Vou deixar vocês com as especialistas, né, que são as nossas mulheres de hoje. Obrigada, meninas. Valeu, Nath. Obrigada, Natália. Bom, gente, vamos lá então. Boa noite a todos, a todas que estão aí nos acompanhando nesse nosso webinar. Vamos conversar hoje sobre maturidade em gerenciamento de projetos e a adaptação das equipes ao modelo de home office, né? Fomos empurrados aí para esse modelo meio que de sopetão, né? As contingências aí da situação toda de pandemia e tudo mais colaborou para esse novo contexto. E vamos tentar debater aqui, ouvir a opinião, a experiência da Eliane Figueiró, que a Natália já bem apresentou aí, presidente do PMI Santa Catarina, da Vera Primão, que foi nossa diretora na última gestão também, aqui no DF, e da Welma Alves, lá do PMI de Goiás. Então, vamos ouvir um pouquinho da experiência de cada uma delas, como é que elas têm vivenciado esse novo contexto do home office, até que ponto que a maturidade impacta ou não impacta nesse contexto. A gente vai ter um espaço bastante significativo aqui para trocar as figurinhas com vocês. Estou acompanhando o chat, tá certo? A gente vai acompanhar. Dúvidas que vocês forem postando aqui, a gente vai estar intercalando aqui com as nossas convidadas para tentar responder. Uma questão de logística só. Quem não estiver falando ou apresentando alguma coisa no momento, eu peço que gentilmente bote o microfone no silencioso, a câmera também cortada, para que a gente tenha o foco nas nossas apresentadoras que vão aí expor as suas opiniões, trazer os seus casos, as suas experiências, beleza? Estou acompanhando tudo aqui pelo chat, a gente vai trocando figurinhas, e eu vou passar a palavra agora para a Eliane Figueiró, para iniciar a nossa participação aqui. Eliane, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite, né? Uma honra estar aqui, compartilhando um pouquinho de conhecimento, experiência, e aprendendo também, principalmente, com todos vocês. Eu sou da área de TI, me apresentando, meu nome é Eliane Figueiró, atualmente estou presidente do PMI de Santa Catarina, né? Tenho 14 anos de voluntariado, então sou da vertente de gerenciamento de projetos, comecei minha carreira lá atrás na TI, suporte, desenvolvimento, pulei fora, que vi que não era minha praia, fui para a área de gestão, aí caí em projetos de implantação de software, RP, networking da DataSul, quem conheceu a empresa, né? E nos últimos 10 anos eu fui para o desenvolvimento de software. Então, minha vivência foi, na verdade, né, com gestão de projetos de desenvolvimento de software e também, nos últimos 4 anos, gestão de equipes de desenvolvimento. Então, aprendi bastante coisa ao longo desses últimos 15 anos aí, né, nesse mundo de projetos. Para falar da minha experiência hoje, eu sou gerente de desenvolvimento na Thomson Reuters, vocês conhecem, eu moro em Joinville. Então, o que eu vou comentar com vocês é o que eu estou vivendo agora, gerenciando um time de desenvolvimento de software, tá? Fernando, eu continuo a falar agora ou deixo as outras pessoas se apresentarem e eu falo depois? O que a gente tinha combinado, Eliane, é que assim, você se apresenta e já conta um pouquinho da sua experiência e depois a gente vai na sequência trocando figurinhas. Se deixar, eu vou falar o tempo inteiro, hein? Tu me corta.
Pode deixar. Então, pessoal, assim, o software, desenvolvimento de software em si é uma atividade que a gente consegue trabalhar remoto. Então, nós somos privilegiados por isso. Diferentemente de outras profissões que não conseguem, que está tendo que demitir muita gente, que o seu negócio está em crise, o nosso não. Muito pelo contrário, né? Então, tem dificuldade? Tem, mas muitos dos nossos profissionais já trabalham de forma remota. Nós temos colaboradores no mundo inteiro trabalhando com o mesmo projeto, né? Então, facilita você já ser da área de tecnologia, já estar inteirado com as ferramentas de acesso remoto, de conversa remota com os seus pares, com os seus colegas de trabalho, gestores. Então, não tem sido muito diferente. O que a gente sente muita falta, eu até hoje conversei com um dos times, eles estão sentindo falta é realmente da interação, calor humano, que faz falta. Nós somos seres humanos e a gente gosta de estar junto com as pessoas, pelo menos a grande maioria dos seres humanos, né? As pessoas são mais reservadas, mas mesmo assim gostam de conversar, né? Tomar um café, falar das suas dores, olhar um no olho do outro. Então, nesse aspecto, a gente percebe uma dificuldade das equipes, mas nada também que esteja atrapalhando de forma contundente os resultados, né? A gente vai falar depois sobre alguns temas, enfim, né? Mas até, assim, nossas metas são as mesmas, os nossos indicadores continuam os mesmos, e a gente está atuando aí para tentar minimizar o máximo possível aí os problemas, né? Não ter impacto para a equipe, proteger a equipe do máximo que a gente puder. Tem um medo muito grande do time de o que vai acontecer por conta dessa pandemia, se vai ter demissão, se vai ter redução de jornada de trabalho, e a gente, como liderança, precisa manter o time tranquilo para que ele possa produzir, tá? Então, assim, em linhas gerais, o trabalho está fluindo, né? Tem, claro, impacto, mas ele, se for comparar com outros ramos aí, é mínimo. Beleza, então, Eliane, obrigado aí pelas palavras iniciais aí, dando esse contexto, essa visão geral desse novo paradigma aí do home office que foi implantado a forceps assim nas nossas vidas profissionais. Entendi que no teu segmento, aí na área de TI, também na área de TI, a abstração tende a ser mais fácil, porque a gente já, de alguma forma, praticava isso, né? Mas vamos ouvir da Vera agora a experiência dela. A Vera foi nossa diretora de comunicações aqui no PMI-DF na última gestão, vai compartilhar um pouquinho para a gente da experiência, da vivência dela nesse contexto. Vera, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Escobar. Obrigada, Matheus, pelo convite. A minha vida de home office não começou agora, apesar de agora ter surgido na empresa em que eu estou, formei a Forceps mesmo, como você comentou, mas eu trabalhei no HSBC, tinha a matriz no Brasil aqui em Curitiba, e nós fazíamos home office há muito tempo. Nós éramos uma empresa muito projetizada, nós trabalhávamos por entregas e o home office era comum na nossa vida. Até porque quando aconteciam, o sindicato fechava os prédios do HSBC em Curitiba, que tinha parte administrativa, nós tínhamos lá 5.000 funcionários, eram distribuídos em 4 ou 5 centros administrativos, nós trabalhávamos em casa. Então, a VPN para nós, o Webex, etc., foi sempre muito normal. Então, eu já trabalhei em vários tipos de empresas, já trabalhei em distribuidora de alimentos, já trabalhei em centrais elétricas, já trabalhei em banco estadual, já trabalhei em banco público, banco privado. Eu digo que antes de existir geração Y, eu já andava pulando para lá e para cá, onde está melhor. E eu tenho, então, essas duas diferentes formas para trocar hoje com vocês. Hoje eu trabalho no Sicoob, sou gerente de projetos lá no Sicoob. O Sicoob não tem uma estrutura tão forte assim de projetos, e me deixou muito surpresa a forma com que a gente entrou em home office depois que começou o Covid. Como a gente trabalhava muito pouco em home office no Sicoob, eu achei que ia ser assim um parto. Mas, gente, não foi. A infraestrutura se mostrou muito resiliente, rapidamente colocou todo mundo em home office. Hoje a gente está praticamente com
70% em home office, 20% em férias, só 7% da nossa, estou falando da área de TI, tá? Da área de TI, hoje eu trabalho em TI no Cicobi, que está trabalhando presencialmente. Então, eu tenho esses dois contrapontos para a gente trocar ideia hoje, de como é já trabalhar numa empresa que há muito tempo trabalha por entrega, sabia trabalhar em home office, e uma que agora teve que se adaptar, mas que está me surpreendendo com o que está acontecendo. Então é isso, a minha história é essa, e o que eu tenho para trocar de ideia com vocês é isso aí, ok? Cheiroso, hein? Obrigado, Vera, por essa overview aí, inicial, tanto da tua experiência e como é que você está vivenciando isso hoje. O home office, não só de hoje você, já entendi que há algum tempo você já está nesse contexto. Beleza. Vamos ouvir agora a Elma Alves, presidente do PMI de Goiás. Como é que ela pode contribuir nessa discussão? Primeiro faz uma apresentação e depois como é que ela pode estar contribuindo nessa discussão da noite de hoje. Elma, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite aí, Fernando. Obrigada pelo convite, Matheus, aí, a Natália, em nome de toda a equipe, estar aqui com a Eliane, grande amiga, prima de PMI, e parceira aí, né, nesse voluntariado, a Vera também, essa turma toda muito boa. E é engraçado que a minha história aí profissional ela é bem similar ao início do que a Eliane falou. E eu também sou da área de tecnologia. Toda vez que eu vou falar para alguém, não, que fulano é da área de tecnologia, vai apresentar a diretoria, por exemplo, a maioria é da área de tecnologia. Aí o pessoal fala, mas só TI que... Não, gente, TI foi a primeira a despertar para gerenciamento de projetos, né? Mas a gente, por isso, essa grande volume de profissionais aí. Mas, então, minha formação é gestão em sistema de informação, eu também comecei ali mexendo com código, mas não cheguei a ser desenvolvedor, eu já fui para a área de gestão também, primeiro gestão estratégica e depois entrei no mundo de gestão aí de projetos. Eu tenho alguns cursos, alguns certificados aí em coach, em liderança, em determinados assuntos que culminam, né, no líder gerente de projetos aí. Estou hoje, como vocês falaram, presidente do PMI Goiás, né, aqui vizinho, estamos bem próximos aqui, e também faço palestra, instrutora e tudo mais, e hoje na empresa que eu estou atuando, eu já trabalhei muitos anos em empresa de tecnologia, a minha maior experiência é com empresa de tecnologia, mas tive aí alguns anos trabalhando no setor público, no governo, em escritórios de projetos também, então escritório de projetos tanto do governo ali ligado ao governador, quanto da área de TI também. Então tenho essa experiência aí já nos últimos 7, 8 anos estruturando o escritório de projetos. Agora eu estou numa empresa que é nova ainda, é uma empresa de 2012, 13, que eu entrei lá há cerca de 3 anos para estruturar o escritório de projetos. Uma empresa de tecnologia que desenvolve software aí para a área financeira dos hospitais. E, então a gente está no olho do furacão nesse momento, né? Vamos dizer assim. A gente está bem próximo dos hospitais aí, tem sido uma loucura para... A gente tem conversado muito com a área administrativa e financeira dos hospitais e é bem tenso assim, a realidade desses hospitais hoje, tendo que combinar todo o seu financeiro em prol de se organizar e se estruturar para atender essa pandemia. Então, a gente está nesse contato forte aí com essa área. E aí, a empresa também, a maturidade dela é muito pouco com relação a projetos. A gente entrou começando a gerenciar projetos da entrega final. Eu sou gerente do PMO lá, então, da entrega final, que é fazer a implantação desses softwares. Hoje, eu já tenho uma equipe de analistas que atuam na parte de desenvolvimento, de implantação e tudo mais, e eu estou atuando tanto apoiando a parte de implantação de software, mas também com os projetos estratégicos da empresa. Justamente no ano de 2020, que a gente começou a estruturar todos os projetos estratégicos, começou-se a quarentena.
E assim, o que eu tenho para compartilhar, que eu comento muito, que essa pandemia, essa quarentena nos trouxe experiência de home office, a importância do líder, do cara ter um forte poder de liderança aí para lidar com suas equipes em home office, e também trazer um pouco aqui de como que está sendo o nosso home office. Hoje a empresa está 100% em home office, tanto RH, administrativo, desenvolvimento, implantação, toda a empresa, não tem ninguém lá dentro do prédio, todo mundo catou seu computador, colocou embaixo do braço, levou para casa, e aí só, é claro, o pessoal de limpeza, essas equipes que foram colocadas em férias, mas 100% da empresa, mais de 100, 130 pessoas, estão em home office e funcionando muito bem. Então, nós colocamos mais alguns pontos de controle na nossa rotina, de controle de demanda da equipe, para ter aí pontos de entrega, né? Nós, como projeto, aí tem que preocupar se está fluindo, e está funcionando muito bem. A gente tem brincado constantemente aí que nós estamos trabalhando mais do que se estivesse lá dentro da empresa. Então, nós estamos tendo controles tanto no início da semana, ou no início do dia, no final do dia, de como estão acontecendo as demandas, colocando um pouco aí das práticas ágeis, né, fazendo daily meetings, fechamento, abertura de sprint, para ter esse controle próximo. E aí eu queria citar, só assim, para fechar aqui a minha introdução, que a Eliane falou do pessoal estar sentindo falta aí, né, da equipe. Nós fizemos uma tática, estamos usando uma ferramenta para a equipe que a gente tem mais contato. Nós, de projetos, quem trabalha com a equipe de implantação é uma que a gente tem um contato muito forte, frequentemente. Então, a gente passou a usar uma ferramenta que chama Discord. Eu acho que muita gente conhece, alguns mais jovens aí, que é usado para videogame. E aí você fica dentro de uma mesma sala, que ela é de áudio, e aí é como se você apertasse o botão de rádio. Então, todo mundo, se está interagindo, alguém está interagindo ali, é como se estivesse todo mundo na mesma sala. E aí corta um pouco esse clima da distância. Parece que estamos todos no mesmo ambiente. Então, essa ferramenta tem ajudado bastante aí a equipe. Acho que eu falei mais do que a Eliane, que falou que se deixasse falar, e eu também, se deixar, meu filho, eu vou falando aqui tudo que a gente está fazendo. Fechar minha introdução, que a gente tem bastante assunto aí. Beleza, brigadão, Elma, por essa abertura aí, esse início de bate-papo aqui conosco. Informar o pessoal do chat aí, vamos abrir agora para perguntas, para interação, mas eu, como moderador, vou me dar o direito de fazer a primeira pergunta ou de encaminhar o primeiro assunto para discussão aqui. Uma coisa que a Eliane no começo citou, a Elma explorou um pouquinho mais, mas eu queria ouvir um pouquinho da experiência, tanto da Eliane, da Vera e da Elma, na seguinte: qual que é o papel do líder nesse momento de home office? O papel do líder, mas não só isso, exemplos do dia a dia de vocês. Quais atividades vocês usam para integrar as suas equipes, já que a gente não tem esse cafezinho? A Elma deu o exemplo do Discord, mas que outras ferramentas vocês têm usado? Como é que vocês fazem para acompanhar os resultados das equipes? E aí até uma preocupação minha, até uma vivência minha, né? Também faço parte de uma equipe de gestão e eu acho que, para os gestores, esse modelo de home office ele traz um overhead de gestão, porque eu tenho uma dificuldade maior em acompanhar as minhas equipes, as pessoas integrantes da minha equipe. Como é que vocês têm vivenciado isso? Tem exemplos? Conte um pouquinho para a gente das suas experiências, por favor. Quem quer falar primeiro aí, hein? Pode falar aí, Eliane. Dizer que a ordem alfabética é um excelente critério. Então, vou lá. Sim, o papel do líder, né? O que é a liderança? A liderança é responsável por prover, principalmente nesse ambiente que a gente está vivendo agora, né? A gente tem que prover os recursos que a nossa equipe precisa para trabalhar. E aí a gente está falando de uma internet decente, a gente está falando de quando a pessoa não tem na casa dela uma cadeira confortável, que ela trabalha 8 horas por dia, você mandar essa cadeira para a casa dela. Né? E aí a gente vê investimentos gigantescos, né? De algumas grandes organizações, investimento em internet poderosa para que não tenha problema de comunicação, né? Ferramentas de chat e comunicação rápida são extremamente importantes. Né? O que eu faço geralmente, tá? Todo dia eu chego,
né? Começo a trabalhar, chego no meu computador, né? Saio do meu quarto, venho para o meu escritório, sento, agora não vai mais para o trabalho, mas eu faço essa rotina e alguém com o microfone aberto, pessoal. Pessoal, vamos tomar cuidado com o microfone aberto, por favor. Você tem que fazer de presente, nem cobrar. Alguém falando que está presente. Ficou tudo desligado. Não. Fechou. Não. Bom, vou continuar. E o que eu faço, né? Eu converso com o time o tempo inteiro. Deixo um canal muito aberto, eu faço conversas individuais. Quando eu percebo que tem algum problema, alguma coisa pegando, alguém que está trabalhando muito, eu posso sentar conversar, né? Não dá para chamar pessoalmente, mas a gente chama num bate-papo, a gente faz uma ligação com a câmera ligada, então você consegue ver a pessoa, entender o momento que ela está passando, o que está acontecendo. Existem muitas preocupações, né? Principalmente quem é de grupo de risco, está num momento assim de extrema pressão agora. Então, tudo isso, um líder, ele precisa estar atento, precisa cuidar do time, cuidar das pessoas, né? Sem descuidar do lado da gestão. Não basta só você cuidar das pessoas, você precisa também cuidar dos números e tudo mais, aquilo que a gente é cobrado. Então, eu acompanho dessa forma, com muita proximidade, a gente tem painéis com vários indicadores que a gente acompanha diariamente, então eu consigo saber, vou dar um exemplo bem simples, backlog de chamado de manutenção, correção de bug. Eu consigo avaliar dia a dia com o time se está crescendo, se está diminuindo. Da mesma forma como se a gente estivesse trabalhando no então, assim, como eu falei antes, né, o desafio, é a falta da presença física, mas se a gente se fizer presente de forma virtual, a gente vai conseguir ter bons resultados também. Tá? Eu acredito muito nisso, tenho presenciado isso, a gente está conseguindo criar as nossas metas, os nossos sprints. Então, eu acho que o principal papel da liderança aí é estar perto, fazer com que as pessoas se sintam cuidadas, né? Saber que tem alguém que pode contar quando precisa resolver um problema, quando precisa de um apoio, né? E também manter o time trabalhando, o time produtivo, que é outro desafio, né? A gente não está próximo para saber se a pessoa está o dia inteiro na internet, se ela está produzindo de fato. Então, tem aí uns complicadores, e o que a Elma falou, eu acredito, eu vejo muito também, né, de a gente estar trabalhando muito mais do que antes. Porque parece que porque a gente está em casa agora e todo mundo em home office, não tem mais um horário de trabalho. Começo a trabalhar às vezes às 7 da manhã, quando eu vejo 8 horas da noite, ainda estou em reunião. A gente precisa também se policiar, as pessoas também têm, por mais que estejam em casa, elas têm as famílias delas, né? Então, tem filho, tem a esposa, tem que jantar. Então, a gente precisa também tomar um cuidado com isso, né? Porque está todo mundo em casa e disponível, e não pode sair, não pode ir para festa, e não pode fazer outra coisa, que vai estar sempre disponível para o trabalho. Isso é bem importante da gente cuidar também. Bom? Beleza. Minha vez. Na ordem alfabética, agora sou eu, né? Então, é muito interessante mesmo isso que a Eleni falou. Estamos citando as duas empresas que eu trabalhei aí para falar sobre isso. O que a gente tinha no HSBC? Nós tínhamos, como a gente fazia, não era no Force, né, era uma rotina comum, nós tínhamos os dias, ficávamos segunda, quarta e sexta em home office, e 2 dias por semana ficávamos no escritório, e quando era necessário nós íamos para lá, então não tinha essa necessidade de ficar em casa, a não ser quando nós estávamos, o sindicato fechava, estava em greve, daí tinha que ficar em casa, mas mesmo assim, nós tínhamos alguns sites alternativos e que, se eram necessários, a gente se reunia. O que é muito diferente agora nessa situação que está acontecendo com o Cicobi, até o Cicobi se organizou muito rapidamente para colocar todo mundo em VPN. E nós estamos falando só em TI, nós estamos falando de 1.100 pessoas que não faziam home office. Fora as outras áreas, nós temos o Bancob, tem um conglomerado todo que hoje nós estamos só com 7% trabalhando presencialmente. E esses 7%, inclusive eu estava trocando uma ideia, porque eu estava de férias, voltei hoje de férias. Quando começou
O problema, eu já fiquei em home office e logo saí de férias. Então, eu estava trocando uma ideia com o João, que trabalha comigo lá na área de governança de TI, e a percepção é que, assim, é que nós estamos sendo mais produtivos. Isso que a Eleni falou é verdade, é uma percepção geral. Pode ter vários fatores, né? Eu estou conseguindo focar mais, mas também pode ter um fator assim, opa, essa época não é uma época muito boa para eu ficar em casa dormindo no sofá. Eu tenho que mostrar trabalho, eu tenho que reportar o que estou fazendo. Pode ser que, se isso fosse o normal, essa produtividade não se realizasse mesmo, né? Mas o que eu estava conversando com o João, que ele me falou é assim, é que a gente percebe esses papéis de gestão entre eles, quando você precisa falar com um superintendente, com um diretor, que é ideal que isso seja pessoalmente, porque tem muito de negociação, tem muito de você, de convencimento. Então, essas coisas, eu acredito que entre os gestores, em algum momento, isso tem que ser meio no presencial, meio olho no olho, enquanto que o operacional, ou então mesmo um outro nível de gestão, a gente consegue conduzir isso de outra forma. Se eu tiver rotinas adequadas, se eu tiver um planejamento adequado, se eu conseguir fazer as minhas sprints à distância, se eu tiver como comprovar que essa entrega foi feita, se eu tiver como manter o foco, né? Se eu tiver como manter o foco das atividades que estão sendo realizadas, eu acho que essa produtividade é real, a liderança tem como atuar assim, fortemente, e a solução é essa daí, é chamar para um cafezinho virtual. Às vezes você não, pode até não estar tratando algum assunto de trabalho, mas se você percebe que a pessoa está meio desanimada, que tem alguma coisa que não está ok, é ligar, né? Puxar, eu não estou aí para te dar um abraço, mas vamos conversar, o que está acontecendo. Eu acho que essa proximidade pode acontecer de qualquer forma, né? Que o líder que está atento para as reações da sua equipe, para o que está acontecendo, ele sabe a hora de ligar, ou a hora de só mandar uma mensagem, ou a hora de falar, lê o e-mail aí que eu te mandei rapidinho para a gente fechar esse assunto. Então, um líder que conhece a sua equipe, que acompanha o que está acontecendo, ele sabe como atuar, mesmo numa situação como essa. Minha vez, né? Vamos lá, Elma, como é que você pode contribuir? Já fala um pouquinho, desenvolve um pouco mais esse assunto para a gente, por favor. Sim, sim. Não, com relação ao papel do líder. Eu, no caso, né, como eu estou no PMO, eu sou ali, assim, um braço, né, da auxílio ali da diretoria, e nós temos coordenações nas equipes. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Ah, tá. O vídeo aqui deu uma... Tá, o vídeo deu uma travada ali. Então, assim, eu tenho coordenações nas equipes. Então, hoje, é muito importante, igual que as meninas falaram, desse cuidado de como que está a pessoa. A gente colocou, assim, lidar com essa questão de o bem-estar e tudo mais, a gente fica sempre observando. Enquanto estamos ali gerenciando vários projetos, a gente consegue ter uma visão bem geral de como que estão várias equipes. Então, sempre o nosso feedback vai para o coordenador, feedback de como que essa pessoa está produzindo, está acontecendo alguma coisa e tudo mais, e que a gente repassa para ele dar o feedback. E como que a gente tem, e aí no papel do líder, até no sentido de como que está essa alta demanda ou pequena demanda, igual como eu falei, que parece que a gente está trabalhando mais, a empresa, ela foi bem assertiva no sentido de não quer saber de ninguém gerando hora extra, quer que todo mundo faça o horário normal. Então, eu levanto, me arrumo, bonitinha, claro, bermuda embaixo, camiseta em cima, como a gente fala, né? Executivo em cima, em casa embaixo. E aí, a empresa tem horário flexível, mas a gente tem conseguido, 8h30 por aí, está todo mundo ali já trabalhando, a empresa tem o horário, você só tem que fazer às 8 horas do dia, então você se organiza. Mas a gente tem conseguido iniciar ali amanhã, parar o almoço. Eu tenho trocado bastante ideia, conversa com a diretoria, e eles têm tomado cuidado para que todo mundo faça isso também.
faça o horário normal e termine ali às 18. É claro, preocupados também não em gerar uma hora extra, porque eles não têm intuito de demitir ninguém. Se alguém for demitido é porque já não estava produzindo antes. Isso eles têm, a gente tem feito reuniões com a diretoria frequentemente para ver como que eles estão olhando o panorama, porque tem clientes pedindo desconto nesse período, tem uma série de coisas acontecendo. Então a diretoria está olhando para o todo. E aí a gente tem estado preocupado com isso. E como a Eliane falou, prover a estrutura. Então, cada colaborador foi feito um questionário. A quarentena aqui em Goiás, ela começou antes, né, primeiro do que todos os estados. Então, desde o dia 16 de março, a gente está em quarentena. No primeiro dia, liberou quem era grupo de risco, e do segundo dia em diante, liberou todas as demais equipes. E aí, nisso, foi feito um questionário antes, perguntando, fazendo as perguntas do grupo de risco, para identificar quem era do grupo de risco, e perguntou também quem tinha internet. Computador não, porque a empresa já tinha interesse em que todo mundo levasse o seu computador para casa. Então, eles só perguntaram se tinha internet, estrutura de fone. Eu mesmo só ia trazer o meu notebook, o diretor falou, não, Emma, leva a tela, leva o teclado, leva o fone de ouvido. Eles estavam com receio até de saquear a empresa, e é melhor não ter nada lá dentro. Então, proveram toda a estrutura, tiveram essa preocupação de perguntar como é que era a situação, a estrutura de cada um. E melhor ainda, eu estou falando aqui em preocupação de liderança, né? Agora, no início de abril, foi feita uma pesquisa com todos os colaboradores para entender o que eles estavam achando sobre o home office. Se eles estavam se sentindo produtivos ou não, qual que era a percepção de cada um, como é que estava todo esse trabalho. Então, foi totalmente positiva a pesquisa com todos os colaboradores. A empresa não tem ainda previsão de voltar da quarentena, estão seguindo, acompanhando os decretos e não estão preocupados com isso no momento, estão até pensando em ter mais abertura desse home office quando a gente voltar à normalidade. Então, incrivelmente, para a empresa tem sido bem satisfatório. E aí, falando essa questão de como que está sendo o controle, acompanhar as equipes e tudo mais. Como eu falei, né, eu lido com equipes diretas, mas eu tenho coordenadores, caso eu preciso que eles intervenham em alguma demanda que não está fluindo. Então, a equipe de implantação, por exemplo, a gente tem abertura de sprint, que faz ali uma abertura de quinzenal de tudo que a gente precisa entregar nessa quinzena dos projetos que estão em andamento. E aí, diariamente, pelo perfil da empresa, não é assim, será que não está exagerado ser diário? Não, a empresa, a equipe de implantação mesmo, o mais velho acho que tem 26 anos, 28 anos. Então, é equipe muito jovem. Tem pessoas de 21 anos, 20. A gente tem a maioria da empresa são jovens, são abaixo de 30 anos. Então, existe uma preocupação se a pessoa consegue priorizar a sua rotina. Então, nós temos feito esse trabalho para ajudar ele a priorizar e estimar. Então, o coordenador hoje ele tem painéis do que foi estimado, do como foi feito, e isso é dado feedback para eles a cada sprint, abre o painel junto com eles e fala, olha, gente, aqui, ó, nessa quinzena nós fomos assim e tal. Então, isso tem feito com que a gente seja mais produtivo, mesmo dentro do horário ali de trabalho, a gente, até no sentido de, se você está na empresa, quem é mais da gestão está o tempo inteiro sendo interrompidos. Então, isso a gente tirou um pouco. Então, você está ficando mais focado, vamos dizer assim, está ficando mais focado do que toda hora ter alguém ali no seu ombro. Fulano, me ajuda aqui, aquela história, né? É mais fácil pedir para o colega do lado do que eu ir procurar. E hoje as pessoas estão tendo que procurar, porque se for ter que esperar uma resposta no chat, pode ser que ela demore mais. E o volume de questionamentos que a gente teve no chat aumentou muito. Então, a gente está nessa sensação de que estamos a todo momento ocupados e trabalhando. Então, tem sido uma experiência... Eu já trabalhei em home office várias vezes e tem sido uma experiência muito boa, porque a empresa conseguiu fazer isso, preocupando com as pessoas, e a rotina está entregando, meus projetos estão andando bonitinho, graças a Deus. A gente está conseguindo fazer todo o trabalho. E os projetos estratégicos, a gente conseguiu estabelecer reuniões de levantamento, de acompanhamento. Então, todo o trabalho que a gente vinha fazendo, a única coisa que mudou é que aumentaram ali as reuniões e as conversas por chat, mas a gente conseguiu estabelecer essa rotina aí de contato, e é até bom que a diretoria está assim, ó, gente, vamos fazer reunião de 30 minutos.
melhorou, porque a gente entrava na sala deles e ficava lá 2 horas, porque ia surgindo assunto, e você ia ficando. Agora não, é para ser objetivo. Eu adoro quando eles falam que tem que ser objetivos. Eu dei um overview geral de como que está agora e como que nossos líderes estão lidando com isso. E tá fluindo muito bem, graças a Deus. Beleza, brigadão, Elma. Vamos lá que abemos perguntas, né? Então, antes da pergunta em si, temos aqui um comentário da Priscila Diniz, da CGU. Priscila esteve conosco no começo do mês num webinar aqui que falamos sobre teletrabalho no serviço público. Ela destaca aqui que lá na CGU eles criaram uma modalidade de trabalho remoto específica para equipes de projetos. Então, o cara quer trabalhar remotamente, vai para a equipe de projeto que já tem essa sistemática funcionando lá. E como ferramenta, ela diz que usam o Teams, o pacote da Microsoft aí para comunicação. Mas vamos à questão aqui, o Daniel Silva de Goiânia, mas não é porque é de Goiânia que a pergunta é só para o Elma, tá certo? Fica aberto aí. Pergunta dele: qual a melhor forma de manter um desempenho de trabalho igual ou superior no home office ao desempenho no trabalho presencial? Existe essa preocupação? Existem técnicas, existem ferramentas? Como é que vocês têm vivenciado isso? E aí estamos à vontade, cada uma de vocês pode expor aí o que achar que deve contribuir. Deixa eu falar. Então, sabe o que eu percebi? Eu digo que no HSBC era um mundo à parte. Eu era muito, muito, muito feliz e não sabia. Ô, Elianide, atravessei aí, tá? Não, vai lá, pode ir. Então, no Sicoob, o que eu percebi no Sicoob? Nós tínhamos uma certa dificuldade em usar algumas ferramentas de controle. Nós trabalhávamos muito assim, era um ambiente muito amigável, digamos assim, com relação à cobrança, a parte de como evidenciar que essa atividade ou aquela está sendo realizada, que foi entregue, que não foi entregue. Então, o que eu percebi agora, com o aumento da necessidade da formalização, que um trabalho foi feito, que está sendo feito, que está sendo entregue, a gente está conseguindo demonstrar que sim, nós entregamos. Antes nós tínhamos muita dificuldade de elencar o que tinha sido entregue, porque acabava uma atividade, você já ia para a próxima, não tinha um encerramento daquela, você não falava assim, ó, acabei, tá vendo aqui que eu acabei, já emendava uma na outra. O que eu estou percebendo é que com essa necessidade de falar, ó, eu estou em casa, mas eu estou fazendo o meu trabalho, você pode ver aqui, ó, estou lançando minhas horas, estou formalizando, usando essa ferramenta, nós temos um sistema de gestão de demandas lá, estou usando o sistema para registrar o que eu estou fazendo. Então, me parece que com esse distanciamento do meu gerente não está ali vendo o que eu estou fazendo, não está atrás de mim ali no computador me observando, eu acho que a gente está precisando formalizar um pouco mais, né, as coisas o tempo todo. Então, a gente está conseguindo realmente focar naquilo que está sendo feito. Nós não estamos sendo interrompidos, é aquilo que a Velma falou. Eu só vou ligar ou chamar no chat uma pessoa se realmente eu precisar falar com ela. Se eu já tentei algum caminho, não consegui resolver. E uma coisa que é o ideal, que eu não sei se o André Barbosa falou aqui para mim agora, se a gente tiver metas bem claras, bem definidas, sim, esse é o ideal. Muitas vezes a gente não tem isso, né? Mas eu estou percebendo que mesmo sem a gente ter isso muito firme, muito forte, trabalhar com metas, a gente, essa fase que nós estamos passando, sejam lá por quais fatores forem, nós estamos conseguindo evidenciar que nós estamos fazendo nossas entregas, que estamos trabalhando em casa, que queremos sim que isso tudo passe, que a empresa continue produtiva, que continue me empregando, que eu estou aqui trabalhando. Então, eu acho que a gente consegue usar ferramentas de mercado, Se estivéssemos usando só ferramenta de mercado, ia ser muito mais fácil, né? Porque a gente ia achar pessoas no mercado, preparadas para trabalhar, usando a ferramenta, ia ser fácil a entrada, ia ser fácil a adaptação, mas muitas vezes isso não acontece.
Mas eu acho sim que tem como, temos que usar ferramentas, temos que usar indicadores, e nesse momento, devido ao momento específico, as coisas estão dando certo. Até joguei uma pergunta ali no chat, aí depois que a Eliane e a Elma discutindo esse assunto, seria bom alguém levantar a mão aí e dizer, ó, na minha empresa não está funcionando assim não, para ver se a gente tem alguma ideia contrária do que a gente está falando aqui. Um contraponto, né? Tá certo. É verdade. Quer falar, Elma? Tanto faz, pode ser. Vamos quebrar o ritmo. Isso. Mas eu vou ser breve, assim, porque eu acabei de comentar. Eu acho que é assim, a possibilidade, a questão de fazer, como você faz para que tenha produtividade, consiga ter essa produtividade, é aquilo, o combinado não sai caro. Então, nós temos ferramentas que têm lá todas as demandas, e as demandas são acordadas com a equipe. Então, olha, a sua capacidade semanal é de X horas. Quanto tempo que você vai? Tanto é que o coordenador nosso, os coordenadores, eles fazem em conjunto com a equipe a estimativa. Quanto tempo que vai levar para fazer determinada demanda. Então, coube aí nessa semana 5, 10 entregas. E o que a gente está fazendo diariamente, que é o que você tem previsto para fazer hoje, e aí, o que você conseguiu fazer ontem? Então, todo dia de manhã você estava previsto para fazer isso ontem, o que você conseguiu fazer, o que não conseguiu, e vai calibrando. E com isso, né, claro, tem as ferramentas que têm essas tarefas, nós temos que é a ferramenta, é o Redmine, que é uma gratuita aí de gestão de projetos de demanda de TI e tudo mais. Eu trabalho com Project para gestão a nível maior ali de projetos. Então, nós temos o Redmine, a gente faz encontros ali pelo Hangout, nós temos a suíte do Google, então usa para isso. Então, a todo momento a gente faz esse trabalho. E aí tem o Power BI que pega todos esses dados e acompanha os indicadores. Quantidade de tarefas que fechou, que abriu e tudo mais. Então, em resumo, o que eu falo é, o combinado não sai caro. Você combinou com a sua equipe o que era para ser feito naquele período, com as estimativas e tudo certo. E aí vai acompanhando em conjunto, nem é cobrança, ele mesmo vai se cobrar, porque ele se comprometeu com aquela demanda. Então, eu com a minha equipe de projetos também, a gente faz, geralmente, hoje, a prioridade é essa, vamos trabalhar nisso. No final do dia, o que aconteceu, no outro dia, como que foi, para ir calibrando essas estimativas, até porque tem muita gente nova na equipe e eles não têm tanta experiência com estimativa. A gente vai ensinando para eles trabalharem com lições aprendidas, né? E aí, nesse sentido, a gente vai usando. Então, o combinado não sai caro, vamos dizer assim. Bacana. Uma coisa que eu queria pontuar, né, pela pergunta que foi feita, enfim. Eu acho que as organizações, as empresas que têm maturidade menor em gestão de projetos, elas estão sentindo, sim, uma maior dificuldade em trabalhar remoto. As empresas que têm uma maturidade mais alta, elas já têm uma metodologia bem definida, elas têm o time totalmente capacitado, qualificado para o trabalho, elas possuem ferramentas, né? Agora, assim, possuem profissionais com as competências necessárias para desempenhar o trabalho, e quando a gente vai para um ambiente remoto, tudo isso faz muita diferença, porque o líder, por exemplo, ele não está vendo o colaborador. Então, ele precisa confiar que a pessoa sabe desempenhar o trabalho dela. O final vai ficar o dia inteiro passando instrução por uma ferramenta de comunicação e ligação, e a produtividade também não vai ser alta. Então, eu vejo assim que o nível de maturidade conta muito para a gente ter uma produtividade muito alta também. Falando em gestão de projetos, um gestor de projetos que sabe virtualmente falar com a equipe, direcionar as atividades, fazer o acompanhamento. No meu ponto de vista, eu não vejo que existam tantas diferenças entre indicadores para trabalho presencial e para trabalho remoto. Porque quando você dá uma meta, essa tem que ser a meta, o que conta é o que você precisa medir. Por que a gente tem indicadores, né? Por que a gente estabelece indicadores, se a gente parar para pensar? Né? A gente estabelece indicadores para a gente saber onde a gente está, né, versus onde a gente quer chegar, saber a nossa trajetória, a nossa performance. A gente tem indicador para dizer para nós qual é o melhor uso dos recursos que a gente possui, para fazer o melhor uso deles, né, como um todo.
a gente tem indicadores para também nortear a gente numa visão de futuro. Então, e tem, claro, os indicadores operacionais, de saúde de projeto e tudo mais. Tudo isso ele é muito mais fácil de você medir se você tem uma boa gestão, uma boa liderança. Então, não importa se é remoto ou se é presencial, importa se, de fato, as pessoas sabem fazer o trabalho. E aí, eu acho, na minha humilde opinião, é o que faz toda a diferença. Só comentando isso mesmo, Eliane, que para nós mesmo, a única diferença foi esse acompanhamento mais próximo, porque o restante é a mesma estrutura que a gente já tinha. É o que eu percebo também, proximidade do time, não é mais agora presencial, é remoto, mas você está presente, né? Agora, se a empresa não está organizada suficientemente para fazer com que as pessoas nas suas casas tenham o mesmo nível de desempenho, é a maturidade. E aí vai fazer a diferença, sim. Eu concordo plenamente. A maturidade do planejamento das atividades que a equipe desempenha faz toda a diferença numa hora dessas. É aquilo que a Elma falou, se a pessoa sabe o que fazer, a gente às vezes não precisa nenhum tipo de gestão muito mais forte em cima disso, não. Mas existem empresas que não estavam preparadas para esse momento, tem uma maturidade muito baixa de gerenciamento de projetos, de gestão das atividades da equipe, seja lá em que forma for, e que realmente, como a Eliane falou, devem estar se batendo bastante para conseguir comprovar suas entregas e até para justificar um time muito grande atuando. Tem até uma pergunta aqui se a gente acha que o home office será uma tendência, se vai ocorrer demissões. Eu acho que sim, que o home office vai ser uma tendência. Eu acho que vão ocorrer demissões, pelo menos nesse primeiro momento aí. Mas conforme as coisas vão se ajustando, vão se acalmando, o mercado tende a se desenvolver, as vendas começam a retomar, os depósitos, os cartões de crédito e etc. começam novamente a tomar corpo. Eu acho que as pessoas vão ser reabsorvidas. Tem vários estudos já avaliando essa situação aí, né? O Starbucks mandou muita gente embora, e desse pessoal que ele mandou embora, 85% vai ser recontratado. Porque as pessoas hoje vão lá, pegam o seu cafezinho e vão tomar em casa, isso vai ser uma tendência depois. Então não vai precisar de tanto atendente lá na portinha do Starbucks. Então eu acho que isso é uma tendência, sim. O home office, para quem ainda não fazia, as empresas vão começar a perceber que é uma tendência, que é salutar. Vai ter que tomar esses cuidados mesmo, Eliane. Eu posso não ter uma cadeira adequada aqui para trabalhar, vou começar a reclamar de dores, posso não ter um ambiente adequado, vou estar com meu filho do lado, vai ficar no mesmo ambiente que eu, pode ser um complicador. No Sicoob mesmo, a gente tem registro de técnicos que não conseguem trabalhar em casa. Eu estou trabalhando hoje aqui, fisicamente, porque eu não consigo trabalhar em casa. Os 4 meninos lá em casa não me deixam trabalhar. Então, vão ter situações, sim, que vão ter que se adequar, mas é uma tendência, e eu acho que no primeiro momento nós vamos ter demissões, não quero ser pessimista, mas que até ter uma retomada do mercado, uma retomada da economia, as coisas vão ficar um pouco complicadas, sim. Essa questão eu também concordo que é uma tendência, a gente já vê muito em São Paulo. São Paulo muitas empresas contratam pessoas independente da localização dela, como a Eliane, tem a empresa aí, a Eliane também trabalha, igual a TOTS mesmo tinha local ali, mas a matriz em São Paulo, e eu tenho colegas que saiu da ZG e foi contratado por empresas em São Paulo para trabalhar aqui em Goiânia, então já estava acontecendo, agora ganhou uma velocidade maior. Acho que essa situação ela deu uma velocidade maior. Até abrindo um parênteses, que é uma coisa que eu tenho comentado até em outras lives que eu participei, é que
alguns benefícios, desse caos aí, dessa situação, têm sido muito bons. Então, aqui em Goiás mesmo, na primeira semana de quarentena, vários serviços públicos se tornaram digitais, serviços que já poderiam estar digitais há muito tempo. Então, assim, vai ter um ganho, a gente vai ter um ganho na digitalização aí enorme. Então, assim, eu concordo que é uma tendência igual. A empresa lá, ela tem falado que não vai demitir, a não ser pessoas que já vinham com uma produtividade baixa. Então, nós tivemos 2 demissões de equipe de suporte agora essa semana, mas porque já não estavam produzindo anteriormente. Então, se a pessoa já não estava produzindo anteriormente, em casa ela não vai produzir, você ficar próximo e tudo mais, não vai adiantar. Então, hoje, é claro, nós temos empresas aí que por questões financeiras está demitindo, ou porque não tem como alocar trabalho para aquela pessoa, temos diversas realidades. Mas eu acho que vai ter uma tendência forte, é claro que não vai ser algo que vai mudar tudo de uma hora para outra, mas muitas empresas vão enxergar oportunidades nisso, igual a empresa que eu estou, a gente mudou de prédio por conta de quantidade de pessoas. Hoje eles brincam que arrepende, por que não deixaram uma parte em home office? E aí não teria que mudar de prédio e gastar milhões para poder ir para um prédio novo. Então tem algumas características, assim, até por custo de local, que as empresas podem puxar ter agora o que foi positivo desse momento como oportunidade aí de reestruturar a empresa e tudo mais. Eliane, você concorda aí com essa tendência de que o home office veio para ficar e teremos aí demissões? Ou qual que é a tua opinião sobre isso, para a gente fechar esse ciclo com essa questão, por favor? Eu acho que vai forçar uma flexibilização das empresas em aceitar esse modelo de trabalho. Mas não acho que ele vai substituir as relações de trabalho presenciais. Eu acho difícil que isso aconteça num curto espaço de tempo. E as pessoas estão ansiosas e doidas para voltar para esse escritório. Então, é óbvio que quem fornecer isso vai ser a empresa que vai ser escolhida para trabalhar. Mas o que eu acho que vai acontecer, a gente brinca, né? Quem que acelerou a transformação digital da tua empresa? O coronavírus. Então, forçou a criar um modelo de trabalho que funcione remotamente. Tem segmentos que permitem isso, tem outros que não permitem, né? Uma indústria que não tem automação, que não pode automatizar precisa de gente lá trabalhando. Se não tiver as pessoas, não vai produzir, né? Então, eu acho que depende muito, assim, do segmento. Um restaurante também, por mais que seja legal pedir comida e comer em casa, mas tem dia que você quer sair e comer fora. Então, eu acho que o que vai acontecer é que o modelo virtual, o modelo de... Criaram novos modelos de negócio, né? Que não existiam antes. Até existiam, mas eram pouco usados. Agora, a entrega, por exemplo, a maioria, aqui na minha cidade, em Joinville, nem todos os restaurantes entregavam comida na tua casa. Cobravam 10, 15 reais uma taxa de entrega. Hoje, é grátis a entrega. Porque a oferta é muito grande. Então, eu acho que vai ter uma transformação muito grande nesse sentido, de você oferecer os dois serviços. Mas eu não vejo que, num curto espaço de tempo, vai eliminar as formas de interações entre os profissionais e a empresa, enfim. Pode ser que isso aconteça, né? Vai levar algum tempo. Vai ter que ser uma opção. Antes não era opção. Algumas empresas não tratavam como opção. Tem que estar aqui, todo mundo apertadinho, vamos alugar mais um prédio, construir mais um prédio, porque tem que estar todo mundo junto, o gestor tem que estar com o olho em cima. Isso não vai ser mais real. As empresas que tiverem essa possibilidade de home office vão ser aquelas mais procuradas e as que fornecem serviços, entregas, como a Eliane citou, vai ter que ter a opção de entregar lá na casa ou onde for necessário. E outra, vai suprir uma situação que é as empresas falarem que não estão encontrando pessoas capacitadas. Porque aí abre um leque de contratação de vários locais, que é o que São Paulo está fazendo, que muitas empresas estão fazendo. Então, a partir do momento que a empresa passa a adotar essa possibilidade do home office, ela ganha uma gama de possibilidade de contratar pessoas capacitadas de qualquer lugar. Uhum. E isso força com que as lideranças, elas sejam de fato lideranças. Isso é fantástico.
Beleza, brigadão. Tem uma questão aqui colocada pelo João Macedo. João Macedo pergunta para vocês debaterem um pouquinho assim, quais são os indicadores de produtividade que são utilizados pelas empresas, pelas organizações de vocês? Não sei se especificamente para controlar essa questão do home office, mas que tipo de indicador? Dê alguns exemplos para a gente de indicadores que vocês têm utilizado nesse contexto novo. Esse é um tema que é bem, ele depende muito, claro, né? Na TI a gente tem alguns indicadores, eu vou comentar que eu tenho visto por aí, não só da TI, como consultora que eu atuo de vez em quando em alguns clientes, né? Eu converso com vários colegas, a gente tem aqueles indicadores que são meio que padrão, que todo mundo usa, né? Que é se o projeto foi entregue no prazo, está dentro do custo, está atendendo os padrões de qualidade, se o meu cliente está satisfeito, e aí a gente entra um pouquinho mais a fundo e começa a detalhar o que é o meu cliente satisfeito. Isso é muito genérico, você precisa stratificar. Que critérios de aceitação o meu cliente considera para dizer que o meu projeto foi um sucesso? Então, são coisas que você vai definindo. Tem indicadores como ROI. Depois que o projeto, por exemplo, é entregue, né? Como que eu vou medir se o meu projeto foi de fato um sucesso? Uma coisa é você pegar, planejar e entregar conforme o planejamento e achar que aquilo ali vai ser um sucesso. Outra é se vai ser realmente usado pelo cliente, se vai ter o impacto que aquele projeto se propôs a ter para a comunidade, para as pessoas como um todo, né? Você pega um projeto, uma grande obra, um projeto de uma desassoreação de um rio, tem aqui Joinville, interminável, né? Que a cidade virou um caos. É um projeto que ele é muito chato de executar, mas que ele vai ter um impacto fantástico depois. Não vai ter mais alagamento e tudo mais. Então, depende muito do projeto, do segmento e o que se quer medir. Mas eu vejo, basicamente, alguns desses indicadores como fundamentais, que eu comentei agora, e de ciclo de vida também, né? Alguns é durante a execução, outros você vai medir só depois que você já entregou. A questão do ROI, acho que é o que as empresas esperam, né? Quando você faz um business case e você vende um projeto para a tua organização, você vai ser cobrado por aquilo que você prometeu. Em quanto tempo vai trazer o retorno? E aí, o teu projeto não acaba quando você diz que ele terminou. Ele vai terminar bem lá na frente, quando a empresa vai começar a medir e te cobrar os resultados. Né? Então, depende muito do segmento, né? Se o segmento dele for algum específico, que a gente puder dar alguma outra informação, quer abrir teu microfone, perguntar para a gente? Quem fez essa pergunta? Cláudio, quer complementar? Cláudio não disse. João Macedo, que fez a pergunta dos indicadores, se quiser complementar, estamos aqui para ouvir e ajudar mais. Mas, de alguma forma, a Kátia disse aqui para a gente também que esses indicadores é tema do TCC dela, então já está sendo uma aula bem produtiva aqui, tá certo? Enquanto o João? Oi. Você quer? Sim, João, vamos lá. Fala para a gente um pouquinho mais sobre os indicadores que você citou aqui. A minha dúvida era a questão dos indicadores, porque é muito importante a gente definir essa fronteira ali de quando a gente trabalha remotamente. Se o foco é o entregável final, o resultado final, ou a gente ficar medindo performance de tarefas individuais ali, pequenininhas. Então, eu vou fazer aqui falando bastante de TI, né? Eu vou desenvolver uma classe. Desenvolver uma classe é algo mensurável ali para dizer em produtividade? Ou a gente pensar só no término do projeto, de uma atividade, de uma tarefa específica ali menor? Isso pode também ser medido como uma performance da produtividade de uma pessoa. Então, esses indicadores estão sendo questionados neste momento, né? Porque quando você está fazendo um home office, você está o quê? Produzindo uma classe em 1 dia, 2 dias. Isso é pouco ou é muito? Ou é mais importante o resultado final que o seu projeto vai dar e o ROI que vai ser calculado no final da entrega de um projeto que demorou 4 meses ou 2 meses? Então, a gente tem discutido bastante isso para avaliar as equipes como um todo, né? Não é só quantidade de commits, quantidade de classe desenvolvida, número de linha de código, ou também só voltar para os indicadores de projeto, que seria custo, prazo, escopo. Então, a discussão bem aberta ainda para a gente avaliar qual seria o melhor modelo, né, para a gente avaliar a produtividade. Né? Eu vejo assim, João, como as duas
muito importantes, tá? Durante o desenvolvimento, falando em software, né, você precisa saber se você está no caminho certo, se vai entregar no prazo. E aí, assim, quem trabalha com agilidade, Scrum tem muito isso, né? Tem os 2 gráficos lá que te mostram isso, Burnout, Burnup, enfim. Você já consegue saber se você está dentro do planejado ou não, se você vai entregar ou não. Mas eu acho que mais efetivo do que isso, como eu falei, né? A gente chama de as métricas de direção. São métricas que te direcionam para saber se você está no trilho. Vamos pegar o exemplo do peso, né? A minha meta é perder, vou falar a minha meta real agora aqui, quero que dê risada de mim, mas minha meta é perder 3 quilos em um mês. Para eu perder 3 quilos em um mês, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, hoje não vou perder, continuar com o mesmo peso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter fatores de controle que eu veja se realmente eu estou perdendo peso. E aí vai ser a minha dieta, vai ser a quantidade de exercício que eu vou fazer por dia, né? E eu vou medir, todo dia tem uma balancinha aqui que eu me peso para ver se eu engordei 1 grama ou perdi 1 grama, né? Então, eu estou vendo se eu estou indo em direção a atingir a minha meta ou a não atingir a minha meta. E isso é super importante quando a gente fala num projeto, né? Porque, ok, a gente tem lá uma série de funcionalidades para entregar, mas essas funcionalidades, elas vão, de fato, agregar para o meu cliente? É o que o meu cliente quer ou é o que o meu PO, falando no universo da TI, acha que é bom para o produto? Então, a gente começa a entrar aí em outros questionamentos que a minha empresa, o meu business é, de fato, preocupado com o cliente e tem o cliente em primeiro lugar como o centro, né? A gente fala em Customer Centricity, o SAFe fala muito disso. Quando você tem isso, você consegue planejar o teu MVP e um MVP junto com o teu cliente e que o teu cliente vai receber aquilo e vai dizer, poxa, era isso mesmo que eu estava precisando. E isso sim é um fator de sucesso, porque você vai ter um cliente satisfeito que não vai embora, teu NPS, que é a satisfação do teu cliente, vai ser altíssimo, tua retenção vai ser alta também. Se você tem um modelo de software que é por subscrição, teu cliente, ele não vai embora, porque o teu produto não funciona e ele vai perceber que ele é ouvido. Então, são várias coisas. Eu acho que está tudo ligado. Você precisa ter tanto métricas operacionais para dizer como é que está o teu dia a dia, se a tua equipe está produzindo o que deveria. E aí você entra também no universo de apontamento de horas, se você mede ou não. Pontos, depende da forma como são feitas as estimativas. Eu gosto muito de trabalhar com estimar em pontos, mas medir em horas. Até para saber se a relação que eu tenho de um para outro, ela ainda é válida. A gente faz PMG, o tamanho das coisas, às vezes GG, né? Mas isso faz sentido? Quantos tamanho P meu time está conseguindo entregar num sprint? Aí você começa a falar em Lean, né? A gente começa a falar em throughput, enfim, várias outras métricas que são fundamentais para a saúde da tua operação. E a saúde do teu negócio são outras métricas relacionadas ao teu cliente que vai te direcionar, que vai te dizer se está no caminho certo ou não. Eu ia, complementando aí que a Eliane falou, eu ia falar disso mesmo, assim, e tem que entender o que é igual a discussão que eles estão tendo, a que nível que é, porque se você vai falar de classe, aí é indicador operacional ali da equipe e tudo mais. Aí até qual que é o nível do cliente? Igual, como PMO, o meu interesse é o projeto como um todo, como é que ele está andando, se está entregando, se o meu cliente está validando. As validações que a gente tem que fazer com o cliente do que foi entregue, você está me dando o ok, você está com a qualidade. O meu coordenador de desenvolvimento, ele está ali acompanhando os indicadores operacionais da equipe. Será que a equipe está entregando? Lá na empresa, a nossa medição é mais em estimativa de horas e quantidade de tarefas dentro da categoria, se é de nível de complexidade, como ele comentou. E aí, ele está preocupado com esse operacional, até que a qualidade desse operacional, para que na entrega do meu projeto aqui em cima, tudo ocorra bem. Então, depende do nível, acho que vai ter esses indicadores aí para cada nível. O meu coordenador da implantação, ele tem indicadores lá de horas por complexidade de tarefa,
quantidade de tarefas que foram feitas em determinado período, como é que foi, isso ele mede o desempenho de cada implantador, cada analista de implantação. Então, cada equipe operacional ali tem os seus indicadores, e aqui em cima eu não preciso olhar para esses indicadores operacionais, eu preciso olhar ali se as entregas no final estão sendo feitas para o meu projeto, e aí que é o desempenho do meu projeto ali como gerente de projeto. Acho que tem que separar aí qual que é o interesse nesse momento, se é a entrega final lá, dentro da estrutura que vocês têm em home office, o acompanhamento operacional é válido para garantir a produtividade da equipe em casa, mas também a preocupação aí com a entrega maior, que é o projeto. Sim, e se a gente para pensar em um dia a dia da equipe, também saúde de uma equipe de TI, você vai medir uma série de indicadores, você vai medir retrabalho, você vai medir liberação crítica, de erro crítico para o seu cliente, quanto que é pego dentro de casa, quanto que é pego fora de casa, percentual que você gasta para inovação e percentual que você gasta para fazer correção de bug. É uma série de indicadores que vão te dizer se o teu time está indo bem ou está indo mal, né? E isso no contexto também de uma fase de um projeto que é o desenvolvimento, né? Vera, quer apontar alguma coisa nessa discussão? Não, concordo com elas. É música para o meu ouvido quando eu ouço a Eliane falar de ROI, quando eu ouço falar de benefício, que o projeto não acaba quando eu faço a entrega do produto. Se eu disse que vou entregar lá 20% a mais de venda, eu tenho que provar depois que eu entreguei, inclusive financeiramente, 20% a mais. É o mundo ideal que eu digo para vocês que eu tinha no HSBC. Eu fico muito feliz de ouvir que lá dentro do Sicoob eu falo muito sobre isso. Falo, gente, o que o mercado faz aí fora, o mercado não faz porque é bonito, o mercado faz porque dá certo. Quando eu digo assim, eu tenho que medir, sim, os meus commits, eu tenho que medir lá no Git como é que as coisas estão andando, eu tenho que ver qual é a produtividade do meu desenvolvedor. Mas, gente, o que interessa é o ROI. Qual que é o ROI esperado? Esse benefício aqui, ele vai se concretizar? Eu tenho como, no final do projeto, provar que aquele benefício foi alcançado? Quando você faz um projeto, você tem que dar ferramentas para quem vai receber essa tua entrega, dele comprovar que aquele benefício foi alcançado ou não, de poder fazer ajustes. Então, concordo. Imagina se eu vou discordar da Eliane e da Welma, né, gente? Imagina, eu tenho sanidade. É isso. Então, eu concordo plenamente, é isso mesmo, a gente tem que ter algumas medições intermediárias. Eu acho que o ágil, o Scrum, a gente trabalhando com isso, tem a acrescentar muito aí em como a gente consegue fazer essa medição, né, diferente do tradicional, que a gente esperava lá na frente para conseguir comprovar que alguma coisa foi entregue. Mas, sim, eu acho que o mais importante, olhando gerencialmente, olhando a nível de diretoria, é o ROI. Foi atingido, o que eu combinei com vocês foi atingido, o benefício foi alcançado. Eu acho que no final das contas, no final do dia, o que vale é isso aí. Só para, citando um exemplo aí, o nosso produto da ZG, ele é direcionado, ele é direto na gestão financeira do hospital. Então, com que o hospital consiga perceber grana que ele está perdendo de coisas de convênios que não estão sendo pagos. Não sei se alguns devem conhecer o termo glosa, que é quando o convênio não paga determinado serviço. Então, hoje, o hospital que não tem a nossa ferramenta, ou algumas aí do mercado similares, ele tem que fazer esse trabalho na mão. Então, perdem milhões. E aí a gente promete. Então, a nossa entrega não é só implantar o software. A nossa entrega você está conseguindo gerenciar os indicadores do nosso sistema e conseguindo brigar com o convênio com base no que a gente estava, recursar o que você não recebeu e por aí vai. Então, a nossa entrega não é só simplesmente o sistema estar lá funcionando. É o cliente conseguir ter o resultado
com ele. Então, a qualidade do nosso projeto não é só implantar, a qualidade é se os meus consultores e tudo mais estão sabendo passar para o cliente qual que é a melhor forma dele usar as nossas ferramentas. Então, imaginem aí a nossa responsabilidade. Beleza, gente. Obrigadão aí pela opinião de vocês. Espero que tenha ajudado o João. Vamos dar sequência aqui. Tem uma pergunta do Washington Elvis. Ele pede mais uma vertente de ferramentas, né? Citem, por favor, exemplos de como é que vocês organizam as demandas da equipe para a semana, para a quinzena, dessa forma virtual. Usa Trello? Que tipo de ferramentas vocês têm utilizado para isso? Por favor. Eu uso o Gira. A gente usa o Gira, né? Já usava antes e agora também no meu novo trabalho. E é bem tranquilo, né? Não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta que é muito simples de utilizar. Tudo que a equipe precisa fazer está lá. E a visão geral, assim, o cronograma macro, a gente, nas conversas, sempre apresenta e é o nosso norte, né? Mas no dia a dia, para a equipe, é o Gira. Aqui a gente está até numas migrações de ferramenta, mas a gente tem um Gira com a equipe de inovação, nós temos o Redmine ali mais como um gestor de tarefas ali na rotina, e a equipe de desenvolvimento tem também o Assembla, né, que tem gestão de código e tudo mais. Mas em todas elas nós temos o mesmo processo de trabalho. Existe lá um campo de versionamento que diz qual que é a demanda daquele período, que é a sprint, né? Então, dentro daquele período, coloca lá, dentro dessa versão, vamos supor assim, versão da sprint, entra aqui X tarefas, e aí coloca uma ordem de prioridade nessas tarefas para a equipe ir, de qual que é. A gente, o povo, não, mas sprint fica lá o bolo e o povo vai pegando conforme eles querem. Não, aqui a gente faz uma aplicação de definir uma prioridade conforme é ali a necessidade, o projeto que já está mais antigo e tudo mais. Então, eu tenho essas ferramentas, o Gira aí que a gente conhece também, o Redmine, que a gente consegue fazer esse trabalho. O Redmine, ele dá um pouco mais de trabalho aí de instalar, porque ele é um software livre, então tem toda uma configuração de servidor e etc. O Gira não, né? Você contrata ele aí, cloud, de forma bem prática e rápida. E então você tem várias ferramentas. O Trello, que é o mais comum aí, né, que todo mundo usa, estou aqui já citando diversas ferramentas, umas que eu já conheço na prática. Já o Trello, por exemplo, a gente usa no PMI também, cria ali por projeto os quadros para poder gerenciar as demandas. Então, existe uma infinidade de ferramentas que pode auxiliar aí. Na equipe de TI, o Gira ajuda bastante, apesar do custo. E aí tem o Redmine, mas requer uma equipe técnica para poder implantar. Eu já trabalhei com algumas ferramentas, mas o xodó da minha vida é o Primavera. Eu usei o Primavera na Votorantim, e eu digo para vocês que eu nunca achei nada igual. Trabalhei também com o Clarity no HSBC. O Clarity é uma ferramenta já bem mais forte, né, bem mais parruda. Se você consegue comprar todos os apêndices que ele tem, você tem uma ferramenta que você consegue fazer mágica. No Cicobi, a gente está usando hoje, a gente tem algumas ferramentas próprias. O Cicobi é muito de fazer desenvolvimento dentro de casa. A gente tem um sistema de gestão de demandas lá que a gente usa para muitas coisas. Tem um sistema lá chamado GIS também. O Gira é o nosso sonho de consumo aí, enquanto TI, estamos trabalhando para isso. E usamos também hoje, nós estamos usando muito do Teams. O Teams era uma ferramenta que a gente queria usar, já estava tentando usar corporativamente há muito tempo, e com essa necessidade de home office, foi a ferramenta que foi escolhida para tudo, para as reuniões, ele tem uma parte lá de controle de atividades que é muito parecido com o Trello, com as cartões para lá e para cá, né, de dano. E temos ferramentas diversas que a gente usa hoje para fazer esse controle aí das atividades. Mas o Gira, eu acho que hoje, o Gira também com todos os apêndices que a gente consegue colocar dentro dele,
inclusive tem uma parte lá de gerenciar projetos que pode ser usado também. Acho que hoje é uma ferramenta muito boa para o que a gente precisa. Não, falando em queridinho, o meu queridinho é o Project, só que ele, para a equipe de TI, tem umas certas limitações, mas hoje a gente usa para os projetos estratégicos, aí, mais alto nível e tudo mais, a gente usa bastante. E citaram aqui, a Kátia citou o Bitrix 24 aí no chat, eu já testei, é uma ferramenta muito boa também, tem lá toda uma parte de tarefa, de projetos, eu gostei bastante dela, a gente até fez alguns testes lá na empresa. E é aquela, né, gente? Ferramentas existem inúmeras, então, se você tiver um bom planejamento, uma boa estrutura, claro, tem ferramentas de níveis diferentes, mas muitas você pode escolher aí, vai te atender. Então, tem aquelas que quem consegue pagar mais, tem aquelas que quem não consegue pagar. O Bitrix mesmo, ele até, acho que 14 usuários, ele é gratuito, uma coisa assim, acho que é 14, 12 ou 14, ele é gratuito. E tem uma suíte muito boa lá. Ele é um CRM que tem uma parte de projetos também. Então, não tem inúmeras ferramentas aí disponíveis. Eu não testei esse Project 4ME, não. Obrigado aí, gente. Vamos avançar aqui. Tem uma questão do Felipe, que achei bastante interessante. Como aliar a maturidade da equipe com a maturidade do cliente nesse formato de home office? Isso faz diferença? Isso dá problema? Como é que vocês veem isso? Depende Oi, Leni, desculpa. Não, pode falar, vai lá. Muito boa essa pergunta aí, né? Porque eu hoje, sabe que a área financeira está tentando há muito tempo tirar as pessoas das agências, né? E tentar fazer as coisas quanto mais remotamente possível, via plataformas e tal. O Cicobi, por ser uma cooperativa, não sei se vocês conhecem um pouco de cooperativa, a gente tem um propósito diferente. Só para dar um exemplo do que propósito é esse, nós não podemos ter lucro. Todo o dinheiro que entra é reinvestido e a gente chama de sobra, as sobras são divididas entre os cooperados. Então, ele é um pouquinho diferenciado. Enquanto os bancos como um todo estão fechando a agência, nós estamos abrindo agências mais perto dos nossos cooperados. Nós temos muitas cooperativas de agricultura, pessoas que ainda precisam desse contato aí presencial. E a gente está com algumas atividades para tentar manter esse contato, para tentar reabrir algumas cooperativas para estar mais perto. E tem pessoas que são nossos cooperados que não usam o celular, que não vão usar uma plataforma, que não vão usar a web para fazer transferências, não vão usar. Então, o Cicobi tenta estar perto do cooperado, abrindo, tem lugares... Antes era o discurso do Bradesco, né? O Bradesco, eu tenho agências em todos os municípios, onde ninguém está, a gente está. Acho que hoje o Cicobi pode puxar esse assunto, esse tema para ele. Apesar de nós termos nossa plataforma, nossas soluções digitais são excelentes, nossas notas aí nas lojas de aplicativos são melhores que muitos outros bancos que tem aí. Então, nós estamos indo pelos dois lados. Mas esse momento de Covid eu acho que está sendo bastante complicado. Eu acho que não só os nossos cooperados, mas os que dependem de serviços financeiros estão se sentindo um pouco desassistidos por não terem familiaridade com essas soluções digitais que a gente está tão acostumado a usar. Engraçado, a minha realidade aqui, essa maturidade aí entre nossa equipe, vamos dizer, e as equipes do hospital, foi um dos maiores impactos que a gente teve. Por quê?
para os projetos em andamento de implantação, o impacto foi maior, no sentido de a gente consegue resolver algumas coisas das etapas de implantação e tudo mais, só que os clientes travaram em alguns momentos. Por quê? A gente marca os treinamentos remotos. Hoje, os nossos clientes, todos praticamente, a gente consegue fazer os treinamentos remotos do sistema tranquilamente. Só que do lado deles, eles estão todos no mesmo local. Como os hospitais também tiveram que mandar pessoas administrativas para trabalhar em home office, muitos dos nossos clientes não quiseram marcar treinamentos por conta de acharem, temerem não dar certo, a equipe deles do lado de lá está descentralizada. Então, esse foi um primeiro impacto aí. Eu estou com, assim, alguns projetos eu tive dificuldade de dar andamento na parte de uso da ferramenta, já de treinar para uso por conta disso, porque do lado de lá eles temiam não conseguir que a equipe fluísse nos treinamentos, já que eles estão dispersos e estão descentralizados, né? E aí também, agora, com relação à parte de usar a ferramenta, tirar dúvida e etc., também essa parte fluiu. Mas a parte de treinamento e a parte de TI, porque o nosso sistema no início da implantação ele depende da infraestrutura do hospital. Como a infraestrutura do hospital está tendo uma alta demanda para colocar todas as pessoas em home office, para estruturar o hospital, eles não estão conseguindo, às vezes, ter uma disponibilidade como teriam antes para nos atender. Então, nós aqui, a minha realidade, estou citando a realidade agora, o impacto que eu tive dessa maturidade e até, na verdade, da estrutura, foi nesse sentido, tanto da estrutura da TI deles, que algumas tiveram limitações, e a não confiança ali em conseguir fazer os treinamentos com a equipe descentralizada. São 2 pontos que foi bem impactantes aqui para mim. A gente não teve muito impacto em relação a isso, porque o nosso cliente é a TI de dentro dos clientes. Então, eles já estavam acostumados com o home office, coisas todas. O que a gente percebeu é que alguns projetos que estavam para iniciar, o pessoal pediu para esperar. Então, nesse aspecto teve impacto, sim. Estou esperando para saber como as coisas, tudo mais, para ter novos direcionamentos. Mas quem já está em operação é vida normal. Eu não comentei, assim, a principal equipe que a gente lidar no hospital é a administrativa, é a financeira. É a equipe financeira nossa. Então, a TI do lado de lá é só para estruturar a conexão de servidor e tudo mais. O nosso contato direto é o financeiro, então por isso o impacto. Gente, a gente está aproximando aqui da finalização do nosso horário aqui. Vamos para uma última pergunta aqui e depois a gente faz as considerações finais aí de vocês. O Gabriel coloca uma questão aqui bastante interessante, que é assim, na opinião de vocês, qual que é a relação entre a realidade de vocês, de cada organização, e os modelos de maturidade como o PM3 ou o modelo do Darcy Prado? Como é que essas coisas, elas casam, elas convergem? Olha, no Cicobi, a gente nunca fez medição não, de maturidade do projeto, tá? Nem do OPM3, acho que a gente ficou longe disso. O modelo do Darcy Prado foi vinculado uma vez para a gente fazer essa medição. Eu acho que o nosso nível de maturidade com relação à gestão de projetos é baixo. É por isso até que no início eu falei que fiquei surpresa com a manutenção da nossa produtividade e a efetividade com que os trabalhos estão sendo realizados em home office, porque nós não temos uma maturidade muito alta em gerenciamento de projetos, não. Mas eu acho que a proximidade dos líderes das equipes faz muita diferença, sabe? Nós temos líderes muito técnicos lá, que conhecem bastante do que está acontecendo e que têm uma proximidade também muito grande com as suas equipes. Eu acho que essa interação fez com que as coisas se tornassem um pouco mais fáceis. E a qualidade dos nossos técnicos. A equipe do Cicobi é uma equipe muito qualificada para o que
faz. Então, eles se adaptaram rapidamente ao trabalho aí de home office, e a gente não tem, eu não sei hoje, usando essas duas ferramentas aí que foram citadas, eu não sei hoje qual que é o nível de maturidade com relação ao gerenciamento de projetos do Sicoob. Onde eu trabalho, o nosso nível de maturidade chega próximo a 5. Por quê? Falando isso para vocês. Se a gente pegar, por exemplo, lá o modelo do professor Darcy Prado, ele tem lá os 5 níveis, como praticamente todos os modelos têm, né? Baseados lá no CNN. E do inicial, o conhecido, padronizado, o gerenciado, o utilizado. E para cada um desses níveis, ele mede algumas dimensões. Tem dimensões que são avaliadas. Dimensão de conhecimentos, de metodologia, nível de informatização, como que é a estrutura organizacional existente, como é que é o relacionamento entre as pessoas, né? O alinhamento com a estratégia existe, cada um sai fazendo as coisas, quando você vê se está gastando dinheiro em algo que não está alinhado com nenhum objetivo estratégico, então ele avalia essas dimensões, e para a gente ter uma ideia, assim, conhecimento, por exemplo, né? O nível inicial é um conhecimento que é disperso, ele existe em algumas pessoas da equipe. Quando você pega um nível 4, 5, já é um conhecimento avançado, as pessoas têm qualificação, elas são certificadas, elas sabem gerenciar projeto. Você pega uma dimensão de metodologia, no nível inicial você não tem metodologia, cada um faz de um jeito. Você pega um nível 4, 5, nível 4, enfim, é uma metodologia que ela é existente, ela é gerenciada e ela já é melhorada. Então, eu avalio e faço as melhorias e chego no nível de estabilização, eu estou no nível 5. Quando você pega, por exemplo, a parte de informatização, lembrando que aqui a gente está falando de ferramenta, né? Existem tentativas isoladas no nível inicial, uma empresa que tem pouca maturidade de gerenciamento de projetos. E quando eu tenho um nível 4, 5, que são top de maturidade, existem essas ferramentas, elas são institucionalizadas, todo mundo sabe usar, e elas são melhoradas com o passar do tempo, né? A própria estrutura organizacional, estrutura para gestão de projetos, ela existe? Como é que ela é vista dentro da companhia? Quando há um nível inicial de maturidade, não tem isso. 1 e 2 não tem nada disso que eu estou falando para vocês. Quando você chega no nível 3, você já tem uma estrutura implantada, pensando no PMO. Quando você vai no nível 4, você já tem essa estrutura melhorada. E no nível 5, ela já está estabilizada. Relacionamento das pessoas. No início, no nível 1, você tem uma boa vontade das pessoas de fazer as coisas, né? Você vai para um 2, para um 3, você tem um avanço, um pequeno avanço de atitudes isoladas, mas não é algo que a organização conduza de forma organizada. Tem que falar daqui a pouco. Quando a gente está no nível 5, você já está falando de maturidade de relacionamento, maturidade para resolução de conflito. Então, assim, eu consigo vivenciar isso no trabalho, e é claro que a gente está sempre buscando a melhoria. Acho que isso é o que faz com que você evolua numa curva de maturidade. Clica lá as perguntas, você vê onde você está e você faz um plano de ação para sair de um nível para o outro. Sendo sincera, eu não cheguei a medir, até porque realmente de quando eu entrei na empresa para a gente estruturar o PMO, tivemos algumas mudanças estratégicas, principalmente eu estou lá desde 2017, ali final de segundo semestre de 2018 para 2019, tiveram algumas mudanças estratégicas que até impactaram. Então, fazendo essa reflexão que a própria Eliane comentou, e agora, dos níveis, das dimensões, a gente está ali entre 2 e 3. Por quê? Existem várias pessoas que têm a capacitação, que têm um conhecimento de gerenciamento de projeto. A pessoa que mais tem experiência hoje na empresa sou eu, é uma outra pessoa que vem logo após mim, mas quem tem mais experiência sou eu. E aí agora, nesse último ano, que a gente evoluiu bastante para o que PMO RG, não tem questões isoladas, e a gente vem ganhando agora essa estrutura. Já existe uma padronização, agora a gente já está unindo todas as pontas, porque a equipe de inovação ela era um pouco separada, e agora está ficando tudo embaixo do PMO. Como até quando a gente fala, né, quando a gente vai estruturar um PMO, não adianta eu vir querer abraçar o mundo. A gente foi na primeira dor,
que era a entrega direta para o cliente da implantação, então nós estruturamos isso, hoje existe uma estrutura padronizada, usa baseline, tem toda uma estrutura de projetos funcionando, a gente está agora, expandiu desde o ano passado para a equipe de novos produtos, de inovação, a equipe de desenvolvimento, então a gente já vem abraçando as outras áreas. Então, acho que a maturidade que a gente vai ganhar agora é nos próximos meses para o ano que vem, que agora a gente deu uma desacelerada, né, vamos dizer assim, mas eu acredito que a gente está ali no nível 2 para 3, porque já existe uma padronização que está sendo agora seguida por toda a empresa, então tem isso. Eu concordo que é válido a gente já ir avaliando à medida que você já começa a ter uma estrutura, para você até ver que ponto que você está. Como eu já tinha consciência desse período de mudança estratégica aí que impactou e muito na estrutura padronizada que existia, agora a gente está, né, nesse nível aí. Beleza, muito obrigado a Eliane, Vera e Welma por considerações acerca dos modelos de maturidade. Bom, o nosso tempo está esgotado aqui, eu vou abrir primeiro aí, seguindo a ordem alfabética, a gente definiu lá atrás, mas que não tem importância nenhuma seguir ou não seguir, acho que foi bacana essa dinâmica que a gente teve aqui de bate-papo entre as nossas 3 participantes. O espaço para a mensagem final de vocês aqui, a nossa audiência, sobre esse tema, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Bacana, bacana. Então, eu quero dizer que eu gostei muito do nosso papo hoje. Para quem é líder, né, e tem um time de gerentes de projetos, cuidem do seu time, estejam próximos deles, entendam as dores e as dificuldades, mais do que nunca vocês precisam acompanhar essa equipe. Para quem é GP, cobre isso do seu líder. Esteja no pé dele, peça ajuda, né, e da mesma forma também esteja próximo do time do seu projeto. Ninguém consegue gerenciar nada à distância, sem entender o que está acontecendo. O acompanhamento ele é feito no dia a dia e não numa reunião de status quinzenal. Né? Você deixa para saber o que está acontecendo no teu projeto a cada 15 dias, você não sabe nada do teu projeto e você também não gerencia nada. O teu time tiver assim. Então, acho que foi bem bacana essa discussão, aprendi bastante, assim, ouvindo as minhas amigas aí, colegas de voluntariado PMI, as perguntas também bem legal, fazem a gente pensar, né? E eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente precisa se adaptar. Essa é uma realidade que ninguém esperava, pegou todo mundo de surpresa. Uns estavam mais preparados, outros nem tanto, estão sofrendo as consequências. Acho que isso vai trazer aprendizado aí para muitos anos à frente, para a gente se preparar para esses cisnes negros aí que aparecem de vez em quando, né, e que transformam as nossas realidades. Então, me coloco à disposição aí que vocês precisarem, estou à disposição, peguem, me chamem em LinkedIn, onde vocês quiserem, né, sempre, eu gosto muito de trocar experiência, então fiquem à vontade, gente, estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos e eu quero agradecer ao PMI-DF, a Natália, a todos vocês que organizaram, né, esse nosso bate-papo, e é sempre enriquecedor. Obrigada, gente. Seguindo a ordem, que eu andei bagunçando um pouco, né, Escobar? Desculpa aí. Então, gente, eu quero agradecer ao Matheus pelo convite. O Elma, a gente teve pouco contato, mas participar de webinar de um tema que a gente ama é muito fácil, a gente não precisa nem se preparar muito, não é mesmo? Eliane também, muito obrigada. O que eu tenho, o meu recado final é assim, gente, eu trabalho com gerenciamento de projetos há muito tempo, e teve em alguns lugares que eu trabalhei em que eu tive que levar esse tema na unha, sabe? E eu queria falar que isso vale muito a pena. Eu vi alguns comentários ali de empresas que têm pouca maturidade, que têm equipes que não estão preparadas para trabalhar em profundidade com isso. Mas o que eu queria dizer é que, assim, que vale a pena. Gerenciamento de projetos é um tema que me encanta e que você, se você acredita, leva, vai em frente. Ele pode, sim, resolver muita coisa, seja lá no nosso velho waterfall, seja no ágil, seja no híbrido, na forma como você quiser. Se você tiver como
aumentar o teu nível de planejamento, de maturidade. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sua equipe, vai fazer bem para a sua liderança, vai fazer bem para a sua empresa. Queria agradecer novamente aí o convite e obrigada a quem participou. As perguntas realmente foram muito boas e eu estou muito feliz de ter aceito o convite de vocês. Obrigada. Por último. Minha vez, como meu nome é com W, sempre por último. Então, é muito disso mesmo, assim, o recado que eu quero deixar é, quando a gente fala assim, que a gente falou no começo, que está muito produtivo, que está trabalhando mais do que o normal e tudo mais, então tem pessoas que já estavam preparadas, estão nesse home office aí a todo vapor, e tem pessoas que estão com mais dificuldade, que estão, às vezes, com a sensação de que não está produzindo, que está ficando ali no sofá, ou para ver televisão e esquece. Então, tentem organizar a sua rotina, aproveite, se você não está tendo demanda, se não está tendo demanda, se você está em home office, a empresa está um pouco estacionada, aproveita para planejar, aproveita para propor novas estruturas, novas organizações, para quando voltar, ter mais maturidade em gestão de projetos. Como a Vera falou, não importa qual framework você vai utilizar, qual a boa prática, mas eu tenho falado muito, se você não está ficando tão lotado igual nós e eu, por exemplo, aproveite esse momento para planejar. E no home office é isso, é estar em contato com as pessoas. Eu tenho falado para todo mundo que eu não tenho sentido uma falta assim de estou em casa, um pouco deprê e tal, mas eu estou sentindo falta, claro, de pessoas, dos amigos, principalmente, de estar próximos com eles. Mas eu tenho aproveitado muito, além do trabalho enorme, além de ter o trabalho nosso que paga, a gente tem o PMI aí, que temos muitos projetos andando, e também investimento pessoal. E aí você estuda, você perde, deixa aquele tempo do trânsito para poder estar investindo em si, em casa, então tem muitos ganhos. Então aproveita esse momento que você está mais tranquilo para investir em planejamento, cuide das suas equipes, aproveita. Eu estou tendo uma oportunidade enorme de os analistas estão dando conta do trabalho e aí eu estou aproveitando para investir nessa estruturação, nessa maturidade de gestão de projetos da empresa, então a gente está evoluindo bastante nisso. Então fica a minha dica para aproveitar esse momento, se você está conseguindo produzir mais, de estruturar melhor a gestão de projetos, indicadores e etc., e em casa é mais fácil focar, né? Você fica ali no seu momento de trabalho, então fica essas dicas. E, claro, agradecer aí ao PMI-DF, no nome do Matheus, do Fernando, da Natália, pelo convite desse bate-papo bem legal. A gente nem viu o tempo passar, né? São quase 2 horas aí de live. E com essas minhas queridas aí, a Vera, a última vez que eu vi foi no Agile Trends do ano passado, e a Eliane, que a gente tem um contato aí muito próximo, e é uma amigona. E, é claro, também coloco todos os meus contatos, o contato do PMI Goiás, o meu contato pessoal aí à disposição, meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me procurar aí nas redes. Abrindo um pequeno merchan, eu estou para soltar um material de ferramentas. Eu fiz uma entrevista esses dias e listei tantas ferramentas que eu uso para várias coisas, e eu resolvi colocar isso num blog. Depois, a quem me segue lá, que eu vou publicar logo que estiver disponível. Então, vai ter ferramenta de gestão de projetos, gestão de equipe, para estudar, para dar aula. Vai ter um monte de coisa lá, gente, que eu utilizo. Agora, Beleza, obrigadão então, Eliane, Vera e Welma. Antes da gente finalizar, chamar o Matheus aqui, que ele tem uma mensagenzinha do PMI para a gente. Matheus, é com você. Opa, pessoal, boa noite. Eu sou o Matheus Rocha, né? Atualmente estou diretor de comunicação e tecnologia no PMI-DF, né? E hoje eu venho fazer um convite aqui para vocês para conhecerem o site do 15º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, né? A gente está com inscrições abertas para o evento, conseguimos fechar hoje o parcial da grade, e assim, tá uma programação incrível com grandes nomes aí, inclusive representantes do PMI Global, né? A gente tem o nosso CEO do PMI, que é o Sunil, tem
um dos idealizadores, né, da disciplina Agile do PMI, que vai participar com a gente. Então, é um evento muito bacana. Eu vou disponibilizar aqui na tela com vocês um QR Code para acessar o site do evento. Né? A taxa de inscrição está a partir de R$100. Então, assim, é um evento com uma oportunidade bacana, com um preço acessível. E fica aí o meu convite do PMI para que vocês participem com a gente. Né? Só disponibilizar aqui para vocês. Está aparecendo aí, Fernando? Escobar? Sim, está aparecendo, sim. Tá, então fique à vontade, né? Esse daí é o QR Code para acessar o site do evento. Quem quiser acessar o link direto, né? cbgpl.org.br. Então, assim, vocês estão convidados a acessar, conhecer, teremos palestras e workshops. Né? Isso é uma organização de todos os capítulos do Brasil. Né? Então, os PMIs aí das regiões brasileiras estão todos envolvidos na organização desse evento. E, sem dúvida, é uma grande oportunidade para a gente aprofundar nossos conhecimentos em gerenciamento de projetos, liderança, né, e tudo mais que nos cerca aí no dia a dia. É isso, Fernando. Beleza, Matheus. Eu costumo brincar nas minhas aulas que o QR Code está na moda, até a Rede Globo usa QR Code, então aproveita para aí, tira a foto e se inscreva lá no nosso evento, beleza, gente? Bom, em nome da Natália Tatagiba, presidente aqui do PMI-DF, eu queria agradecer a participação da Eliane, da Vera, da Welma, a organização do evento pelo Matheus e a participação de todos aí. Temos até o momento 35 participantes, chegamos no pico aí de 58 participantes. O assunto é quente, o assunto está na moda, é bem bacana essa participação, essa interação. Obrigado a todos, boa noite.